9h02. Você quer ouvir? Legislativo. No Jornal da Nova Tropical. Entrevista. Muito bem, deixa eu fazer um contato aqui com a vereadora Lucélia Matilde Ferrari. Vereadora Lu Ferrari, Partido dos Trabalhadores, a única mulher, né, a integrar aqui o Legislativo Votorantinense. E tem muita coisa importante para abordarmos aqui. Lu, deixa eu dar um bom dia todo especial para você, agradecer a sua disponibilidade, né, de conceder entrevista aqui para a gente. Tenho algumas preocupações aqui, viu, Lu? A gente faz um levantamento aí da atual administração e a gente percebe que há um certo descontentamento depois de 7, quase 8 meses. E, vez ou outra, Lu, isso acaba respingando também no próprio Legislativo. São poderes independentes, com autonomia, aquela coisa toda, mas sabe como que é, né? Como o Votorantim ainda passa por um processo de politização, então tem muita gente que confunde um pouco as coisas, não é? A cidadã Lu Ferrari está feliz com a atual administração ou, de repente, você tem alguns questionamentos? O que você pode nos dizer, Lu? Bom dia, Moreto. Eu agradeço pelo contato. Bom dia aos ouvintes da rádio. Na verdade, assim, como cidadã, eu sou uma pessoa que tem muito cautela em todas as situações, né? Sim. Você não vai ver a Lu Ferrari, a Lucélia criticando muito as pessoas do governo desse ou do passado. Eu sempre tento entender a situação, né? Como é primeiro ano de governo, eu ainda tento entender porque ainda está essa bagunça, o governo está se reorganizando. Contente a gente não está, porque eu gostaria realmente que a cidade já estivesse aí com planejamento e avançando como a gente espera, né? Mas ainda tem muita coisa patinando, né? Então, vamos ver até o final do ano como vai ser a avaliação geral aí para o governo Weber Manga. Dá esse crédito, né, vereador? Agora, uma pergunta que eu preciso lhe fazer aqui. Esse termômetro que você tem é por conta de um requerimento ou outro que, quando retorna, não te convence? Ou é no contato do dia a dia que você tem aí com o cidadão votorantinense? Na verdade, é no contexto geral, né? A gente ouve muitas reclamações, né? Então, assim, quando o povo coloca a esperança num governo novo, ele espera, de fato, que as coisas explodam no primeiro momento, com as coisas funcionando, saúde, desde questão da estética da cidade, questão de lixo. Então, esse parâmetro não é só por requerimento, é também porque a gente vive a cidade, né? A gente está no município todo dia, a gente está na padaria, a gente está no mercado, as pessoas realmente reclamam, né? Então, quando reclama, a gente tem que dar atenção, acertar a rota e continuar, porque eu, como vereadora, por exemplo, eu não posso tapar os olhos diante das coisas que não estão acontecendo como deveriam estar. A ligação sempre é que está faltando dinheiro, eu sempre bato na tecla que houve a equipe de transição, essa equipe de transição teria que ter responsabilidade sobre essas situações, porque não dá para ser um ano totalmente apático, né? A gente vê que algumas coisas realmente estão funcionando, mas outras pararam, como eu reclamei do uniforme, e o uniforme escolar que até agora não veio, e outras coisas fundamentais, principalmente na questão de saúde. Agora, vereador, independente, né, se esse argumento convence ou não, o que mais a gente ouve por parte das atuais administrações, e esse não é um privilégio só de Votorantim, não. Se a gente pegar aí os mais de 5 mil municípios em todo o Brasil, parece que a argumentação é a mesma. Ou seja, nós herdamos dívidas, o orçamento não é o nosso, ainda é aquele aprovado em administrações anteriores. Quer dizer, então isso certamente já veio à tona e você já ouviu, e você particularmente já ouviu. Agora, partindo para aquela questão mesmo da transparência, do portal, o mínimo que se espera de uma administração, e segundo informações, agora que foi atualizado, mas estava meio defasado. Hoje você tem esses números, sabe quanto entra, quanto sai, quanto sobra, ou não está tão clara a coisa assim? Na verdade, essa semana retrasada, eu tive um problema no site da transparência, semana passada também, ele estava totalmente desatualizado, a gente colocava algumas coisas, não dava para a gente analisar certos contratos. Então, o que a gente está fazendo?
A gente está fazendo um mapeamento, um pente fino sobre alguns contratos, sobre o que está sendo empenhado e por que está sendo empenhado certas coisas sem necessidade de construção agora. A gente está fazendo esse pente fino ainda, porque o site da transparência voltou a funcionar, se eu não me engano, só ontem, antes de ontem, ele não estava funcionando como ele deveria. E várias vezes a gente já cobrou, né? Vereadora, a troca constante de secretários, até que ponto isso lhe preocupa? Quando a gente conversa com o cidadão aqui de Votorantim, eles não têm esse conhecimento todo, né? Até por falta mesmo de acesso a determinadas informações. Tem um portal, mas nem sempre é bem interpretado pelo votorantinense. Mas ele ouve. Ele percebe, ele tem as informações de que, tal secretário não está mais, aí tem a questão da continuidade, porque um secretário, ele passa muito por uma questão de planejamento, muitos desses secretários participaram, inclusive, da campanha. Então, a pergunta é direta, até que ponto isso preocupa? E também um detalhe, a questão da descontinuidade em algumas secretarias que são fundamentais. Quando a gente fala em planejamento, meu Deus do céu, é tudo que uma administração precisa. Quando a gente fala de educação, mesma coisa. Saúde, pior ainda, não é? Até que ponto isso tira seu sono? Na verdade, assim, eu acho que o administrador, o prefeito Weber Mangue, ele tem toda a autonomia para trocar, se não tiver contento, né? Eu não me preocupo exatamente com isso. A minha preocupação é exatamente o que você disse, a descontinuidade do secretário, porque daí um tem que pegar o serviço onde parou para começar, talvez a pessoa nem seja da pasta, tem que começar a entender. Eu já trabalhei na administração pública várias vezes, a diferença é que eu ficava até de madrugada estudando para entender a pasta que eu era responsável, a diretoria que eu era responsável. Então, para algumas pessoas falta isso. Falta empenho, entender o que está acontecendo para a cidade avançar, porque muita coisa está parada exatamente pelo gestor, né, o gestor principal da pasta. A Secretaria de Educação, por exemplo, já, se não me engano, é o terceiro, né? O terceiro secretário, a terceira secretária que está entrando. Sim. Então, a Secretaria de Educação não dá para ficar mudando secretário toda hora. Tem que colocar, assim, gente responsável, colocou uma moça nova lá, que talvez não seja da pasta, mas nem sempre em Votorantim nós tivemos pessoas da pasta. Eu lembro que uma vez o Piveta foi secretário de Educação, outra vez foi o Cares, e a gente não teve reclamação deles na época, foram bons secretários. Então, necessariamente, a pessoa não precisa ser da pasta, não precisa ser educadora, mas tem que saber levar, porque uma das pastas mais difíceis de se levar é a Secretaria de Educação. Não tenha dúvida. Então, a Secretaria de Educação, para mim, é uma pasta muito importante no município que vai girar muita coisa. Então, essa descontinuidade é complicada, e também a Secretaria de Saúde. Para mim, são dois carros-chefes que não devem se mexer. Então, se for para trocar, que coloque gente que fique até o final do mandato, porque senão a gente vai ter problema novamente. E de preferência pessoas técnicas, pessoas que sejam no meio, né? Isso. Assim, a gente sempre fala, né? O ideal é que seja quem é do ramo, mas se a pessoa não é do ramo, ela tem que ter no mínimo gestão e tem que entender o que ela está tocando. Então, é hora de arregaçar a manga e o pessoal começar a estudar até de madrugada para entender, porque nós já estamos indo para agosto, né? Já perderam aí, bem dizer, 7 meses para tentar entender. Já era para sair do engatinhamento para estar andando, né? Então, não é isso ainda que está acontecendo. Vereadora, Votorantim é uma cidade que cresce a cada dia que passa, nenhuma dúvida em relação a isso. São muitos os investimentos, né? Tem muita coisa ainda por vir, pode ter certeza disso, né? E existe até um certo otimismo por parte do votorantinense, porque aos poucos vai ficando cada vez mais independente e precisa que seja assim mesmo em relação a Sorocaba para ter sua própria autonomia. Mas, por outro lado, ainda tem muitas coisas convencionais e isso traz uma preocupação para qualquer pessoa, por mais ou menos politizada que seja. Aqui o que aconteceu nas últimas eleições? Nós temos um candidato, e a vereadora sabe do que eu estou falando, que ele dormiu eleito e acordou na fila, tá? E tem aquele que nem sei se contava com essa possibilidade toda, mas de repente acordou prefeito da cidade. Eu quero chegar na seguinte situação, nem tem essa bagagem toda, experiência toda, mas se ele está aí, ele vai ter que lidar com a situação e vai ter que aprender.
É o mínimo que se espera. Agora, te preocupa o fato de que ainda, apesar de estarmos no século XXI, ainda administrações anteriores, políticos influentes da cidade ainda trabalham, sabe, de uma maneira setorizada no sentido de desqualificar, de prejudicar toda uma administração, como se estivesse torcendo de maneira contrária? Tem essa preocupação, não tem, vereadora? Ah, sim, na verdade, assim, tanto para mim, que sou vereadora, né, a gente tem muita oposição, muita gente que perdeu. Para você ter noção, que você tem, lógico, né, são 8 novos vereadores na Câmara Municipal, ou seja, são 8 pessoas que saíram da Câmara Municipal e novas entraram, 8 suplentes que às vezes alguns ficam ali cozinhando, torcendo para o vereador cair para poder assumir, fora toda a oposição que se perdeu, né? Nós tivemos vários times aí que perderam. Entrou um governo novo, então se eu que sou vereadora estou enfrentando isso, imagina o governo municipal. Além de prefeitos também, não é, vereadora? A gente tem que levar em conta também políticos tradicionais da cidade, né? Sim, e assim, é muita oposição mesmo, tanto para os vereadores novos quanto para o governo municipal, né? Mas a gente tem que saber administrar, faz parte do jogo político, né? Nós estamos aqui para saber jogar da melhor forma possível, que não prejudique o povo de Votorantim. Agora, sobre o prefeito Weber Manga e essas coisas, essas minhas críticas, eu falei pessoalmente para ele, eu mando ofício, eu reclamo pessoalmente para ele. A diferença dele para outros prefeitos que eu percebo é que ele ouve todos os vereadores, né? Às vezes um ou outro aí que briga, às vezes tem até pessoas que falam, por exemplo, do Rogério, o Rogério ele é oposição, aí ele briga e querem caçar. Quem quer caçar o Rogério não é o governo, porque você pode ter certeza que se fosse o governo, o Rogério já teria caído. E não é tudo você avaliar as estratégias e o que se joga na rede social para que o povo entenda como quem está jogando aquela bola. Então, às vezes a pessoa vem e fala, Gaguinho e Rogério é oposição, então o prefeito quer derrubar e não sei o quê. Eu estou aqui dentro. A gente sabe quem são as pessoas que querem derrubar os vereadores. E pode ter certeza que como o prefeito tem a maioria na Câmara, ele quisesse derrubar qualquer um que fosse oposição, já teria feito. Tá certo. O que a gente está fazendo aqui na Câmara Municipal, por exemplo, como vereadores, na sua totalidade, é tentar criar, de fato, um clima que, independente da sua postura, da sua linha política, que a gente consiga levar essa Casa de Leis, porque já basta o que aconteceu na legislação passada, né? É verdade. Vereadora, só para fecharmos aqui, eu sei que o seu tempo é extremamente precioso e quero te agradecer mais uma vez toda essa aquiescência de nos conceder a entrevista aqui. É a única mulher, tá? Certamente essa pergunta já foi feita em algum momento, só que é assim, uma coisa é avaliar depois de 2, 3 meses, depois de 4, 5 e agora com quase 8. Tá? Continua sendo a única mulher, obviamente. Então, uma das perguntas é bem nesse sentido. Hoje, analisando o atual, né? Está encontrando alguma dificuldade? O respeito é mútuo? Está tudo bem? É a única, mas o pessoal sabe se comportar, respeita, enfim. Está tudo bem nesse aspecto. É uma das colocações. Um outro ponto que eu vejo aqui como fundamental. Votorantim tem coisas atípicas mesmo. Nós temos 8 caras novas aí, é verdade. Só que dos 3 remanescentes, um deles queria recentemente o impeachment do próprio prefeito, que é o vereador Gaguinho. O outro é o vice-presidente da casa, tá? E o outro que foi oposição por um bom tempo, em determinados momentos, e que até trabalhou em função de campanhas anteriores, hoje é o líder do atual prefeito. Então, essas coisas atípicas ajudam ou não ajudam numa gestão, vereadora? Moreto, assim, quanto à minha postura aqui de mulher na Câmara Municipal, no começo realmente eu entrei bem receosa, né? Ainda mais por ser a única progressista da Câmara, né? Eu imagino. Bem conservadora e direita. Mas a gente tem um ótimo relacionamento com todos. Eu, por exemplo, eu tenho... algumas pessoas ainda falam, mas no passado esse brigava com aquele que estava junto com você. Eu falei, mas aqui eu tenho que fazer vida, eu tenho que conviver com os vereadores. Então, para mim, todos, eu tenho o maior respeito por eles e eles têm por mim. Eu não tenho problema nenhum, eu não posso reclamar, eu sou mulher, eu não enfrento. E as coisas que é embate forte, eu vou para cima, o embate vai, a gente briga, o necessário e depois volta
a conversar normal, porque não é uma briga pessoal, uma briga política. Então, assim, existe sim um respeito. E eu sou muito grata todos os dias pelos vereadores aqui da Câmara de Leis de Votorantim, da Câmara de Votorantim, sobre esse aspecto. Essa outra conjuntura aí do vereador Gaguinho, Rogério, Ita, né? O Gaguinho, por exemplo, veio com pedido de cassação, porém, eu já falei na plenário que eu penso sobre isso. Nós, vereadores, cada um já deu a sua declaração lá no Ministério Público, nós nos apresentamos, estamos esperando o resultado de toda essa denúncia, porém o Gaguinho foi um deles também que aprovou todos os projetos do prefeito, e o Rogério também, acho que o Rogério recusou só um, todos os outros foram aprovados, porque a gente vai analisar, inclusive eles, tudo que é a favor da população. Então, o que é a favor da população, independente de se vir no governo, não dá para recusar, né? É o que eu falo aqui dentro. Sempre eu converso muito com o Rogério e com o Gaguinho também. Eu falo, gente, se realmente o governo quiser tirar vocês da linha, como alguns falam, é porque a oposição, aí estão levando o processo de cassação. Não, o processo nem vem do governo, o processo vem de pessoas interessadas em outras situações, né, que eu não posso falar porque Perfeito. Mas assim, não tem nada a ver, porque isso é fato. Quando um governo assume, quando ele não quer, ele tira o vereador. Então, bem isso. Eu percebo que tem essa autonomia. Tá o prefeito Weber, ele não se mete nessa situação, porque ele sabe que se ele se meter aqui dentro e querer derrubar alguém por questão de perseguição, por questão de política, vai ficar ruim para ele lá. Primeiro que eu não aceito uma situação dessa. Eu acho que cada um aqui tem que responder pelo que faz dentro da lei e com provas. É que as pessoas começam a abrir um monte de processo de comissão de ética e não traz prova e acho que a gente vai encaminhar. Eu não vou encaminhar nada para frente sem prova. É isso. Até por uma questão de autonomia. Em relação ao Ita, quer dizer, tá com o perfil mesmo de líder, tá tudo bem, não é? O Ita, na verdade, ele é a liderança do governo. O Ita queria ser o presidente da Câmara no primeiro momento. O Rogério é o vice da Câmara, né, hoje em dia, mas essa chapa também tem conjuntura de governo municipal. Ao mesmo tempo é uma chapa muito mista. Então, a gente não vê esse problema de fato nisso, né? O Ita ali é líder de governo, defende o governo no que for necessário, porque também no que não dá, o Ita, eu já percebi, o Ita não se posiciona. Aliás, ele bate também quando é preciso, e eu percebo que essa autonomia está funcionando bem. Eu sei que lá fora, o que algumas pessoas às vezes apontam por uma questão de crítica e outras situações tendenciosas, porque tem muita gente tendenciosa, mas só quem está aqui dentro para saber realmente como que está funcionando e como toca a música. E que bom que seja assim, respeitando a autonomia acima de tudo. Vereadora, quero agradecer de coração sua participação aqui conosco, abrindo esse espaço aí na sua agenda, permitindo essa entrevista, tá bom? Pode ter certeza que a gente está numa torcida muito grande para que a administração tenha êxito, mas particularmente vocês, legisladores, também façam um grande mandato, né? E que façam um trabalho que vai de acordo, obviamente, à expectativa de todo cidadão votorantinense. Só um ponto rapidinho aqui, vez ou outra a vereadora vai para a tribuna e precisa defender coisas que não estão diretamente ligadas à cidade, ou seja, uma política mais em nível nacional. E aí vem aquela questão da polarização. E aí alguém vai associar, não é? PT, Lula, do outro lado Bolsonaro, questão ideológica, isso, vez ou outra, também desestabiliza um pouco, ou de repente a vereadora está lidando bem com a situação? Não, na verdade não, eu tenho meu posicionamento, né? Quando eu entrei eu já tenho meus planos de políticas públicas, talvez sejam os mais polêmicos, né, no município, porque ele sai daquele campo de tradicional, progressista, para enfrentar as pastas mais difíceis, né, que é o pessoal, que é a minoria que a gente chama, e assim, a gente vai para o embate mesmo, geralmente sou eu e o França, que a gente acaba defendendo mais os nossos governos, né? Ele com o Bolsonaro e eu com o Lula, mas a gente tem que fazer sim, porque são políticas e pautas diferentes e cada um tem que defender a sua pauta. Claro, e a política tem que ser discutida mesmo, né?
E é assim, Moreto, a gente vai virar polêmica mesmo, a gente tem que ter equilíbrio emocional, a gente vai ter que ter realmente jogo de cintura muitas vezes, né? Porque o povo tem direito de criticar, sim. O que não pode é passar do limite da crítica, do limite do campo da opinião e da crítica para o campo ofensivo. Quando vem para o campo ofensivo, aí eu printo e realmente abro o boletim de ocorrência, várias pessoas vão acabar recebendo, porque eu acho que as pessoas têm que saber respeitar. A internet não é campo sem leis. Sim, é a questão mesmo de respeito. Bom, vereador, obrigado, viu? É êxito aí na sua empreitada, tá bom? Hoje a gente fez por telefone aqui por uma questão de contenção de despesa, tá? Nossa maquininha semana que vem já vai estar no jeito aqui e a senhora é a nossa convidada toda especial aqui, tá bom? Um grande abraço e obrigado por estar conosco aqui, tá bom? Tá ok, Moreto. Semana que vem estarei aí. Abraço para vocês aí da rádio. Outro. No celular, no carro, em casa, todo mundo tá ligado. Esta é a Rádio Nova. Ouça sem parar.